Se você já assistiu aos nossos vídeos sobre salto quântico e prosperidade, preste atenção agora. Este conteúdo não é uma repetição. É o nível onde entendemos por que o fluxo começa. E por que, em algum momento, ele para. E se você chegou agora neste canal, saiba de algo importante desde o início. Prosperidade não é algo que você atrai. Ela não surge porque você deseja mais, pensa positivo ou repete afirmações. Prosperidade é uma possibilidade que só se manifesta quando existe coerência entre consciência, observação e campo. A maioria das pessoas acredita que o problema está na realidade externa, no dinheiro que não chega, nas oportunidades que não aparecem, nos projetos que travam. Mas, segundo a física quântica, a realidade não é algo fixo. Ela é um campo de possibilidades em estado potencial. Nada está definido até que exista um observador coerente o suficiente para colapsar uma possibilidade específica. E é exatamente aqui que quase todos erram. As pessoas tentam mudar a realidade sem corrigir o observador que a cria. Elas querem resultados diferentes mantendo o mesmo ponto interno de observação, o mesmo estado mental, a mesma relação com o tempo, com o medo e com o controle. Isso não é um problema espiritual. É um problema físico. Na física quântica, o observador não é alguém que apenas olha. O observador é parte ativa do sistema. A forma como você observa define quais possibilidades permanecem abertas e quais colapsam em realidade. Quando falamos que algo no campo está fora de coerência, não estamos dizendo que você está bloqueado, negativo ou errado. Estamos dizendo que existe um desalinhamento sutil entre o que você pensa que está observando e o estado real a partir do qual você observa. Esse desalinhamento não impede que a prosperidade exista. Ele apenas impede que ela se manifeste de forma estável. Por isso algumas pessoas até experimentam ganhos repentinos, mas não conseguem sustentar. O campo responde por um instante, e depois se fecha novamente. Não porque o universo puniu, mas porque a coerência não se manteve. Aqui é importante deixar algo muito claro. Não estamos falando de entrar em um estado emocional melhor. Não é sobre ficar animado, confiante ou esperançoso. Estamos falando de alinhar o ponto exato de observação, a partir do qual a realidade é colapsada. Esse ponto não está no pensamento consciente. Ele está em um nível mais profundo de presença. É por isso que esforço excessivo não gera prosperidade consistente. Porque esforço nasce da tentativa de controle. E controle é, por definição, um estado incoerente com o campo quântico. O campo responde à coerência, não à tensão. Quando o observador tenta forçar um resultado, ele já está observando a partir da falta. E o campo apenas reflete isso. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Momentos em que tudo flui naturalmente, sem ansiedade, sem cobrança interna. E momentos em que, quanto mais você tenta, mais distante tudo parece ficar. Esses não são acasos. São mudanças no ponto de observação. A maioria das pessoas nunca aprende a identificar esse ponto. Por isso vive alternando entre fluxo e bloqueio. O que vamos fazer neste vídeo não é ensinar você a pedir mais ao universo, nem a visualizar cenários ideais. Vamos fazer algo muito mais simples e mais profundo. Vamos corrigir o lugar de onde você observa. Porque quando o observador entra em coerência, o campo não precisa ser convencido. Ele responde naturalmente. E isso pode começar em poucos minutos. Você vai entender como esse desalinhamento se forma, e por que ele se mantém mesmo quando a pessoa faz tudo certo. Se o campo quântico responde à coerência do observador, a pergunta natural é: por que essa coerência se perde tão facilmente? E a resposta não está onde a maioria procura. Ela não está em pensamentos negativos isolados, nem em traumas específicos, nem na falta de disciplina espiritual. O desalinhamento começa quando a consciência passa a observar a realidade a partir da antecipação. Antecipar é tentar viver o resultado antes de estar presente no agora. É projetar a mente para frente enquanto o corpo permanece aqui. Na física clássica, isso não parece um problema. Mas na física quântica,
Isso cria ruído no campo. Porque o campo só responde ao presente observado com clareza. Quando você observa a vida a partir do quando isso acontecer, você já está em um estado incoerente. Não importa se esse quando é positivo ou negativo. Apenas o fato de sair do agora já fragmenta o observador. E aqui surge um ponto crucial que quase ninguém explica. A maioria das pessoas acredita que está observando o presente. Mas, na verdade, está observando uma expectativa. Essa expectativa pode ser de sucesso, de reconhecimento, de dinheiro, ou até de espiritualidade. Mas expectativa ainda é futuro. E o futuro, no campo quântico, ainda não existe. O campo não responde ao que você quer que aconteça. Ele responde ao estado a partir do qual você observa agora. Quando esse estado é atravessado por urgência, o observador se contrai. E um observador contraído só colapsa realidades pequenas, instáveis ou intermitentes. Por isso tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Elas até mudam hábitos, mudam estratégias, mudam discursos, mas mantêm o mesmo ponto interno de observação. É como mudar o cenário sem mover a câmera. Outro fator importante no desalinhamento é a tentativa constante de correção. A mente tenta corrigir o campo o tempo todo. Ela analisa, compara, avalia resultados, mede progresso. Isso parece lógico, mas cria um efeito colateral invisível. A consciência sai da presença e entra no controle. E controle é incompatível com coerência. O campo quântico não é um sistema que responde à vigilância. Ele responde à estabilidade do observador. Quanto mais você monitora o resultado, mais você se afasta do estado que permite que ele aconteça. Esse é um dos grandes paradoxos da prosperidade consciente. Não é que você não deva agir, mas a ação precisa nascer de um estado coerente, não de uma tentativa de compensar uma falta interna. Quando a ação nasce da falta, ela reforça a falta. Quando nasce da presença, ela organiza o campo. Outro ponto pouco falado é o papel da identidade. Não quem você diz que é, mas quem você sente que precisa ser para que algo aconteça. Sempre que você sente que precisa provar, merecer ou se tornar algo para prosperar, o observador se fragmenta. Porque agora existem dois lugares internos: o que você é e o que você acha que deveria ser. Essa divisão cria incoerência. E o campo reflete divisão como instabilidade. Por isso prosperidade baseada em esforço extremo costuma gerar exaustão. Ela até pode surgir, mas cobra um preço alto. O campo responde, mas o observador não sustenta. Aqui fica algo essencial. Coerência não é perfeição. É alinhamento simples. É quando pensamento, presença e observação apontam para o mesmo lugar. Quando não existe guerra interna entre agora e depois. Entre quem sou e quem preciso ser. A boa notícia é que essa coerência não exige anos de prática. Ela exige compreensão e ajuste. E ajustes pequenos, quando feitos no ponto certo, geram reorganizações profundas. Você vai aprender como entrar conscientemente nesse estado de coerência em poucos minutos. Sem esforço, sem controle e sem depender de crença. É aqui que a prática começa. O ritual quântico de 5 minutos, integração e colapso do campo. Agora que você compreende como a coerência se forma e por que ela se perde, é hora de entrar na prática. E aqui é importante esclarecer algo desde o início. Isso não é um ritual místico, não é uma visualização criativa, e não é um exercício de fé. É um ajuste consciente do ponto de observação. Um reposicionamento interno que permite ao campo quântico responder. O motivo pelo qual ele leva apenas 5 minutos. É simples. Esse é o tempo necessário para que o sistema nervoso saia do estado de antecipação e entre em presença estável. Mais tempo gera interferência mental. Menos tempo não completa o ciclo. O que você vai fazer agora pode ser realizado em qualquer lugar, desde que, por 5 minutos, você não seja interrompido. Primeiro passo: posição. Sente-se de forma confortável, com a coluna ereta, mas sem rigidez. Os pés tocando o chão.
as mãos apoiadas sobre as pernas ou unidas suavemente. Esse ajuste físico não é simbólico. Ele informa ao corpo que não há ameaça e prepara o sistema para a coerência. Segundo passo, retirada do foco externo. Feche os olhos. Por alguns instantes, apenas perceba os sons ao seu redor. Não tente afastá-los. Apenas registre que eles existem, sem seguir nenhum deles. Esse simples gesto já desloca a consciência do controle para a observação. Terceiro passo, presença no corpo. Agora leve sua atenção para o corpo. Não para pensamentos sobre o corpo, mas para sensações reais. Sinta o peso do corpo apoiado. Sinta a respiração acontecendo, sem interferir nela. Nesse momento, não há nada a melhorar, nada a alcançar, nada a corrigir. A coerência começa quando o observador para de tentar mudar o campo e passa a habitá-lo. Quarto passo, alinhamento do observador. Aqui está o ponto mais importante. Em silêncio, reconheça internamente: eu estou presente agora. Não como afirmação positiva, como constatação. Não diga para convencer a mente. Diga apenas para registrar o fato. Se pensamentos surgirem, não lute contra eles. A luta cria divisão. A observação integra. Sempre que perceber que foi levado por um pensamento, volte suavemente para a sensação do corpo e da respiração. Isso não é distração. É o próprio processo de ajuste. Quinto passo, abertura do campo. Agora, sem criar imagens, sem formular pedidos e sem antecipar resultados, permaneça em presença aberta. Não pense em prosperidade. Não pense em dinheiro. Não pense em problemas. Apenas sustente o estado. Esse é o momento em que o observador se torna coerente. E quando isso acontece, o campo responde. Nem sempre com sensações intensas. Nem sempre com emoções fortes. Às vezes, a resposta é sutil. Um silêncio interno. Uma sensação de estabilidade. Uma clareza sem explicação. Isso é suficiente, porque o colapso não acontece no momento da prática. Ele acontece depois. Quando você retorna à vida cotidiana, a partir de um ponto interno diferente. É aí que as mudanças começam a se manifestar. Decisões se tornam mais claras. Respostas surgem com menos esforço. Oportunidades aparecem sem urgência. Não porque você pediu, mas porque o campo se reorganizou em torno de um observador coerente. Esse ritual não deve ser usado como tentativa de controle. Ele deve ser usado como ajuste de estado. Uma vez por dia já é suficiente. Preferencialmente sempre no mesmo horário. Não para criar hábito mecânico, mas para educar o sistema a reconhecer esse ponto com facilidade. Com o tempo, você perceberá que não precisa mais dos 5 minutos completos. A coerência começa a surgir espontaneamente em momentos simples do dia. E isso muda tudo. Antes de encerrar, é importante dizer: prosperidade não é um evento, é um reflexo. Ela não surge quando você força a realidade, mas quando você deixa de lutar contra ela. Esse vídeo não entrega promessas. Ele entrega um ajuste. E ajustes reais não fazem barulho. Eles reorganizam silenciosamente. Se você sentiu clareza em algum momento deste vídeo, isso já é um sinal. O campo responde primeiro como compreensão, depois como realidade. Aplique. Observe. E permita que o processo aconteça.